Então, a gente saúda a todos que estão em casa e a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. E como a gente sempre faz uma pequena brincadeira, se alguém aqui se espantar, opa, peraí, tem desencarnado aqui também? Pode estar aqui do lado. Não necessariamente, inclusive, só um. Nós estamos cercados sempre. E a gente buscar o tempo inteiro pensar da melhor forma possível em relação a esses que nos acompanham. Deixa eu ver se está. Vou pegar o microfone. Não sei se está pegando a som. Vai estar numa está. Bom, então, antes de mais da gente passar para a apresentação, a gente vai fazer agora a nossa oração de abertura. E gostaria, todos estão ouvindo? Isso. Alguém gostaria de fazer uso do telefone e fazer a oração? Obrigada. A câmera. E assim, aqui mais uma vez, reunidos, em nome do Mestre Jesus, queremos agradecer a todos esses espíritos amigos que se fazem presentes na casa dele, para que neste momento consigamos desligar das dificuldades do mundo lá fora e possamos assim aproveitar no máximo. E assim, levando uma prece, dizemos: Pai nosso, que Para os céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Muito obrigada, Luiz. E obrigada a todos que estão aqui, que nos auxiliam sempre. Então, hoje é a minha forma. Vamos lá. Esse é o momento para você. Tá, né? Tá bom. Boa noite, pessoal. Voltei. Não tem o Emmanuel de novo. Hoje eu fui para o Caminho, Verdade e Vida. No nosso último estudo, nós falamos sobre o que pedimos. Hoje, vamos conversar sobre como pedir. É bem diferente. O que e agora como pedir. Emmanuel pega um trecho ditado por João, em que Jesus diz: Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Essa foi uma das orientações. Quando ele começou a orientar depois, acho que já bastante adiantado, ele já começou a prepará-los para que ele fosse embora, para a ausência dele, né? Então, ele já começou a instruir como fazer as orações, como buscar a Deus. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Foi o que ele falou aqui em cima. O céu responderá, ou seja, Deus, ou Jesus, Deus através de Jesus. Não prometeu Jesus a resposta do céu? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou o ente amigo, porque desastres
imprevisíveis lhe surgiram na estrada comum. Vamos agora, pensando nisso, refletir. Estou a serviço dos meus interesses, dos meus anseios ou do meu crescimento espiritual? Vou me perguntar, vou refletir. Quais são as verdadeiras intenções que me movem quando eu peço? Qual a postura em que me coloco quando eu peço? Na minha relação com Deus, com Jesus. E como pedes? Você já pensou como pedes? Entretanto, repitamos. O Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Fazemos isso? Como saber se fazemos isso? Para tanto necessário que se tenha reconhecimento da própria natureza íntima, colocando-nos em merecimento ao nos identificarmos com o Cristo. Então, pedir em seu nome, isto é, reconhecer a natureza íntima do Senhor em nossas vidas. Isso é identificar-se. Então, é como o meu modelo. Eu sigo, vou pelo caminho, pelas as metas que ele traçou, o caminho, as lições dele. Eu estou me identificando com ele. Eu o copio. É como uma criança faz com o pai. Ela se identifica, ela copia o pai. Se o pai faz uma coisa, ela faz, né? Então, nós fazemos isso. Nós vamos nos identificar com Jesus, porque Jesus é o nosso ponto de ligação direta, né? Com Deus. Então, Deus encarnado. Entre aspas, é uma alusão, né? Sabemos disso. Assim, me colocar numa posição de querer gravitar em torno do Criador. De querer mais do que falar. Ouvir mais do que falar, ouvir. Então, quando nós nos colocamos, nos identificamos, de repente é melhor você, ao fazer um pedido, você pare para ouvir. E quando ele diz mais do que falar, ouvir, querer menos ditar ao Pai ou a Jesus o que deve ser feito, mas sim o que eu devo fazer. Então, eu ouvir. Por quê em seu nome? Por que pedir em seu nome? Porque eu sou a sua criatura. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais, posto que ainda somos pequeninos. Como nos colocamos perante Deus ou a Jesus? Temos uma parábola que Jesus nos trouxe, a do fariseu e do publicano, que foram ambos a um templo para orar. Veremos nela duas posturas muito distintas. O fariseu, vocês se lembram que o fariseu era aquele amante, né, da cultura espiritual de Deus, que eu servia a Deus, mas na verdade ele era aquele homem que conhecia de cor e salteado todas as regras de condutas externas. Então era aquele que ficava orando com a Bíblia lá fora e falando, repetindo os versos. Tudo era. Ele lavava as mãos, porque eu tinha que tratar com a impureza, eu não tocava em nada impuro, não conversava com. O fariseu seguia essas regras, essas normas, antigas normas, criadas à época. Na verdade, foi para que os
de Deus, aqueles que andavam pelo deserto, tinham que ter mais cuidados com a pureza, para limpeza, porque era muito difícil, mas tinha que ter cuidado, né, com a oblação, até por uma questão de saúde, só que não se podia dizer. Então, se colocou essas leis através da espiritualidade, né, do culto, vamos dizer assim. O fariseu, orgulhoso de cumprir todas as práticas exteriores, mais do que propriamente de virtudes ou de valores internos, ele não se preocupava com isso. Tendo pelo publicano, inclusive, desprezo, prepotência, arrogância, pois para ele o publicano era inferior. O publicano não tinha cultura, não era aquele como ele, que sabia tudo, decora, não. E o publicano não seguia as regras dele, que ele achava que tinha que ser exteriores. E em suas orações, exaltava a si mesmo. Olha, Senhor, eu conheço todas as suas leis. Eu as faço, eu as cumpro regiamente, de manhã à noite. E eu mostro para todo mundo quais são elas. Eu sou o exemplo vivo. Eu sou, né? Eu sou o bom. E então, veremos nela duas posturas muito distintas. Ele exaltava a si mesmo, mais do que se colocando como um aprendiz. Por outro lado, o publicano que sabia ser um pecador, que tinha suas imperfeições, então ele não ficava exaltando a si mesmo, ao contrário. Não, não sou, né? Quem sou eu? Quem sou eu perante o Senhor? Ele curvava-se a pedir misericórdia. Senhor, tenha misericórdia desse pecador, desse coitado inferiorizado aqui que só faz bobagem, né? Só pisa no tom. E Jesus conclui a parábola dizendo: Este voltou para casa justificado. Ou seja, ele voltou para casa de coração leve, porque ele se colocou numa posição devida, onde ele alcançou o olhar, o cuidado, o merecimento. Porque ele primeiro pediu: Eu sou o seu filho, a sua criação, a sua criatura. Então eu me submeto a vós. Então ele colocou, colocando-se perante si mesmo, o que é que a gente pode se questionar? Porque a intenção é sempre se perguntar. Pergunte então a si mesmo: você está suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Isso é importante. Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome do Senhor, é acertar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar de coração para que nos seja concedido o necessário. Senhor, faça-se de mim a vossa vontade. Não é isso que a gente diz na oração? Somente nesse ato de compreensão que eu sou pequenino e compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo e a infinita alegria. Outras passagens foram dadas por Jesus que repete esse ensinamento de pedir em seu nome. Quando Jesus mandou os discípulos curar em seu nome, vão e curem em meu nome, ele quis dizer seu nome na pessoa revelada, ativamente presente, então demonstrando, portanto, identidade de propósito.
Ou seja, quando ele falou para os discípulos, vão e falem, como se ele tivesse dito para eles, olhe, estejam, se identifiquem, pensem em mim, pensem em tudo que eu lhes Mas que ensinei. também não cortou o pedaço que pôs na ferida? Pois dentro da ferida. Coloquem-se como se eu estivesse atuando como vocês e ensinando isso a eles. Porque eles tinham que ter autoconfiança para isso, né? Então, unam-se a mim, na mente e no coração. Porque por através de vocês, farei a cura. É como se eu estivesse dizendo isso. Então, ele diz, então, vejam, tenho mesmo qual é o meu propósito. Sintam esse propósito. Estejam presentes. Essa identidade de propósito, eu não quero trazer a cura. Quantas vezes vocês me assistiram fazer qualquer identidade? Então, tenham a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo propósito que eu, quando fiz. Como representante direto, vocês estão indo como meu representante direto, em valores e princípios de vontade. Então, a vontade, vocês têm que entender que essa vontade de seguir e de obedecer os propósitos de Cristo, você estará fazendo a minha vontade, a vontade do Pai. Então, você está sendo canal. E o gozo completo e a infinita alegria fará parte da sua vida. O Evangelho de João destaca o diálogo de Jesus com os discípulos da última ceia. Pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Veja, foi o que Emmanuel pegou esse pedaço para dizer. Neste dia, tudo o que pedirmos em seu nome será atendido. Tudo. Antes eu tenho que me identificar com o quê? Os propósitos, né, divinos. Então, eu tenho que seguir o bem. Mas que bem? Não ser aquele egoísta, não ser aquele ser caprichoso, de interesses pessoais, não ser materialista, principalmente. Né? Eu li esse domingo, no meu evangelho, caiu assim, o dinheiro, né? Ele só tem grande valor quando ele é usado para o bem. E isso foi uma coisa maravilhosa, porque você deve lutar, pedir, inclusive, para ter o dinheiro, mas não se perder e se apegar a ele, mas usá-lo para o bem, ser instrumento de ajuda, de cuidados, quer dizer, é uma troca de energia. Então, observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Lembrando que sofremos por conta do nosso apego de tudo. Querer como nós achamos que tem que ser. Tudo queremos e tem que ser como queremos. Quando achamos que nos é melhor, quando na verdade não somos. Aí é o melhor, esse é o melhor para mim. Eu certeza, eu estou convicta de que é o melhor para mim. Tem certeza? Tem certeza mesmo? Você sabe tudo? Não temos essa certeza. Não temos. Por isso aqui é que a gente tem que fazer a reflexão. Ao invés de rogar por orientação, inspiração, pois, Senhor, quero fazer a sua vontade, atender os seus desígnios. Como disse João Batista, é preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que Jesus, Deus, tome o meu ser e o meu ego, né? Fique pequeno. Não é o meu orgulho, minha vaidade. Então,
É preciso que ele cresça. Nos reconheçamos como pequeninos e nos coloquemos nessa posição, convictos de nossa fragilidade. Qual é a grande chave aqui? Pedir em seu nome, segundo vossa apreciação e vontade, não em nossos interesses e caprichos. Em seu nome, o que significa essa expressão, na verdade? Não é simplesmente porque sustento esse rótulo de cristão. Não se trata de aparências. Não basta dizer, mestre, Senhor, Senhor, e serás atendido. Faz necessário que nos identifiquemos em propósito com Ele. O bem, né? Evoluir, buscar ao Pai. Esse é um dos propósitos mais importantes. Então, reconhecer o nosso laço afetivo e traços assimilados daquele ser de singularidade única e características exclusivas do nosso Senhor e Mestre, Jesus. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Ele vai dizer, sejamos adultos responsáveis. Assim, pedir em nome de Jesus é nos colocarmos perante a Deus e seus signatários em nossa oração, inspirado nos princípios e valores que Jesus nos legou. Ele nos deixou muitas falas, muitos exemplos, muitas orientações. Jesus convida os cansados a irem até ele, prometendo que seu jugo é suave. Ou seja, vocês sabem o que é jugo, né? É aquela canga que prendia os bois. Então, e ele está dizendo, bem, meu jugo, prendam-se a mim, se liguem a mim. Meu jugo é suave. Ele não tem submissão, eu não insisto, eu não faço a opressão. Eu não os coloco sob submissão, sob laço de dependência. Eu não tenho isso. Por isso que ele disse que era suave. E meu fardo é leve. Então não há o peso, porque ele faz o quê? Por que o fardo é leve? Porque ele divide conosco nossos equívocos, nossos erros, nossas dificuldades, através da oração. Ele nos permite que irmãos do mundo espiritual venham nos ajudar, venham nos curar, nos auxiliar, nos sustentar. E é isso que ele está dizendo quando ele faz essa fala. Assim como buscai o reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai o reino, que é os valores os valores espirituais, do bem, do amor. E tudo lhe será acrescentado. Por quê? Além de buscarmos esse valor, nós vamos ser justos. E é ser justo? Justo é aquele que... Lembra-se que lá no começo, agora há pouco, eu falei, sejamos adultos responsáveis. Ser justo é não usar o ego para analisar, para não cobrar, para não impor. Ser justo é ver a coisa como é e colocar-se como instrumento. Se o meu amor, meu irmão sofre, o que eu posso fazer? Eu tenho que ser justo com todos os bens, com o Pai, com todos os bens, as possibilidades que Ele me deu. Aquele irmão está passando por um problema, então vou usar a justiça, vou fazer justiça
Ao que eu recebi, vou auxiliar. Seja justo na sua vida. Coloque-se como aquele que se pareia, se coloca ao lado do outro e observa. Então, isso você estará fazendo a justiça. Lembra que agora há pouco ele falou, esse irmão está justificado? Porque ele colocou como pequenino e pediu misericórdia, se submeteu à vontade. Então, quando eu tenho que posso auxiliar, dividir, eu estou fazendo a justiça. Eu não estou julgando, não estou condenando, não estou comparando. Quem sou eu? Eu sou pequenino, todos nós erramos. Se não muito nessa, muito, mas nos erramos. Em outras, quem sabe, muito mais. Então, a gente sempre teve nesse caminho as dificuldades. É por isso que estamos aqui, né? A gente não está aqui senão para depurar as nossas falhas, fortalecer nosso caráter através das regras de sociabilização, de comunhão, de fraternidade. É esse o intuito, porque ninguém chega sozinho. Cada um trabalha sozinho espiritualmente, mas chegamos juntos. Lembra-se que há algum tempo atrás eu também disse a vocês, daquela, eu disse assim, se você, André Luiz, e o outro quer encontrar a Deus, vai ajudar o seu próximo, ele está lá, próximo, está sofrendo, está caído, está... Vai lá cuidar do próximo. Deus está lá. Você quer encontrar a Deus. E isto é ser justo, justificado. Você terá o retorno. Outra fala, quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor ao Evangelho da Boa Nova, encontrá-la-á. Por quê? Porque temos as regras de conduta, de postura. E isso é nos ligarmos ao Pai e termos um fardo leve. Em outras palavras, quem focar na sua vida, no apego ao seu eu, ao seu ego, perdê-la. Mas quem se colocar sobre o jugo de Jesus, encontrá-la. Não existe submissão, opressão e laço de dependência, só amor. Então, esse foi o estudo de hoje. Como pedes? Então, vamos lembrar. Em nome de Cristo, de Jesus, sempre em seu nome, Pai, em seu nome, meu Mestre, eu peço. E assim se coloquem, porque lembre-se, quando fizermos isso, estaremos nos colocando sob os cuidados dele. Né? Eu aceito que eu aceito ser e me proponho ser o seu instrumento. Faça por mim para que eu faça por mim. Né? Me faça instrumento do seu amor. Tá? É isso que, mais uma vez. E Emmanuel coloca muitas vezes, ele vai trabalhando coisas assim, nesse teor, bastante interessantes. Nos três livros dele, ele trouxe histórias disso. E eu achei interessante, porque foi bem forte a última vez. Essa é um pouquinho mais tranquila, né? Porque já veio com a paz porque agora é uma orientação direta, eu vou pedir, né? No nome dele. E ele disse que vem, tá? Que vai ter resposta. Tá certo? Então, que Deus e Jesus nos abençoe. Amém. Obrigada. E assim seja. Sim, a gente, então, agradece muito a cada um que esteja aqui presente. E hoje, em especial, nosso presidente, Adriano, vai fazer a nossa oração de fechamento da reunião de hoje.
É. Boa noite. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos vocês pelas preces que vocês fizeram para a minha recuperação. Agradeço do fundo do meu coração, eu e toda a minha família. Lá no internado, ninguém for da casa, que o reitor pediu resiliência e fé, que é uma das coisas que é difícil ter no momento de dor, mas me ajudou bastante. E quando eu pedi auxílio, né, principalmente do doutor Evandro, mas no momento de socorro que a gente pede tanto, e eu senti a mão dele tocando e dissolvendo o que estava colado no intestino, né? Foi um momento muito forte. E essa vida espiritual que a gente leva, né? E que aprendemos cada vez mais. E o quanto é importante termos um ponto, que nós fazemos aqui toda terça-feira. É esse nosso centro espírita, simplesmente amor. Eu digo nosso porque é de todos nós. Essa energia toda é nossa. Então, a nossa fé nos renova, a nossa fé nos fortalece e a nossa fé, ela nos reconstrói. Então, muito obrigado por todos. Vou olhar a nossa prece. Senhor, bom Deus, agradecemos, acima de tudo. Agradecemos a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Ilumina, Pai, a todos os espíritos que estão aqui nessa casa buscando, através da vida espiritual, o conforto, a cura e a paz. Ilumina a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que se colocam aqui hoje com muito amor e dedicação. Que assim seja, Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Todos que estão assistindo ao vivo nesse momento, todos que nos estão depois. E a cada um de coração, realmente, nosso agradecimento. Especialmente por estarem aqui, nos emanando todos. Então, até a semana que vem, todos estão em casa. Até a semana que vem, se Deus quiser, cada um de vocês. Você.